Essa é a parte número 4 do estudo, irmãos. Diz no verso 9: Estatilai-vos e ficai estatilados. Eu nem vou ver o significado dessa palavra aqui, que vai perder tempo. Cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não com vinho. Andam cambaleando, mas não por bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas. Olha só, os profetas são os olhos do povo. E vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado. Aqui, irmãos, é Daniel. Deus está falando de Daniel ainda quando não existia, porque ele visualizava todo o processo, vê que antes ele já profetizou o tempo do fim. Deus deu visão para Daniel e também para outros profetas, como Zacarias, mas selou. Olha o livro de Daniel, estava selado até o tempo do fim. O livro de Apocalipse é o mesmo esquema, só que o livro de Apocalipse já começa a abrir os selos de Daniel. Já começa a desvendar os mistérios. Aí diz, toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele responde, não posso, porque está selado. Não compreendem, não podem entender. E vê que isso está relacionado ao espírito de profundo sono, né? Por causa da iniquidade do povo. E dar-se-á o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto. Vai dar o livro até ao que não sabe ler. E vai dizer, lê isso, peço-te. E ele responde, não sei ler. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com uma boca, e com os seus lábios me honra, com a boca, né, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Vê que Jesus usa isso no tempo que ele veio, né? E o tempo que ele veio estava profetizado no livro de Daniel, que era um livro selado para eles, com sonhos, mas selado. Veio a mesma coisa aqui, né? E isso foi por causa do povo que se aproxima dele com lábios falsos. Verso 14. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa em um portento. De maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos prudentes se esconderá. Ai dos que esconde profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem a escuras. E dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice, ele não me fez? E a coisa feita dissesse ao seu oleiro, ele não sabe. Esses textos aqui aparecem em Romanos 9, né? Desconhecido totalmente por um povo que prega um caráter de Deus todo deturpado. Aí diz no verso 17, porventura, dentre a pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Isso tem antes também, em versos anteriores. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres da sua escuridão e das trevas, as verão. Vão entender aqui as palavras dos profetas, Daniel, Ezequiel e outros. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade. Esse tirano aqui é o anticristo, os quais por causa de uma palavra condenam o homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam o justo o seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão. Jacó já não será mais envergonhado, nem mais se empalicecerá o seu rosto. Mas quando ele e seus filhos virem as obras das minhas mãos, no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de acertar a instrução. Então você vê o tanto de revelação que tem aqui, num contexto onde Deus fala de santificar o nome dele, e que nós que vamos santificar, e isso está oculto. A
ao entendimento das pessoas que ficam Yehoshua, Yahshua, Yahushua. O nome certo é esse. Jesus é um nome blasfemo. Não compreende nada disso. Porque Deus não revela isso para essas pessoas. Mas está revelando para nós. E isso é santificar o nome de Deus. Então, irmãos, vocês entenderam tudo o que está dentro de um pacote de profecias, aonde Deus fala, vocês profanaram o meu nome por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Mas eu vou santificar o meu nome assim, 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 assim. Tudo dentro desse pacote. Vocês compreenderam até aqui, não é? É o Mateus 6. Eu separei os 5 aqui porque tinha coisas importantíssimas para falar, que está tudo relacionado, né? O capítulo 4, 5 e o 6 fazem parte de um contexto. Diz assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim. Olha só a oração de Jesus. Vou resumir para caber no contexto do vídeo. Pai nosso que estais nos céus. A primeira coisa, Pai nosso que estais nos céus. A primeira coisa que Jesus quer que você ore, que você peça, santificado seja o teu nome. Você entende agora o que é isso? Quando você está falando, Senhor, santificado seja o teu nome, isso pode ser uma repetição aleatória, pode estar até com o terço na mão repetindo isso, né? Todo começo de missa, que é uma coisa sem sentido, sem efeito algum. Ou você pode estar até falando isso numa igreja evangélica. Mas a partir do momento que você sabe o que Jesus está mostrando aqui, aí a história muda. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, olha como está relacionado. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Do verso 10 para o verso 11, parece que vai uma coisa nada a ver, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que tem a ver uma coisa tão celestial com o pão nosso de cada dia? Isso eu posso explicar em outros vídeos. Mas a primeira coisa que Jesus ensinou, santificado seja o teu nome, não é só para você falar. Você está falando para Deus, santifica o teu nome, Senhor. Cumpre as profecias e usa o teu povo para santificar o teu nome. Ou seja, a pregação do Evangelho, batismos, etc. e tal, os poderes do mundo vindouro. Vai usando o teu povo, o Evangelho vai avançando, as pessoas vão renunciando a si mesma, vão conhecendo o que é Deus, o que é o reino dele, porque quando isso vai acontecendo, o reino de Deus vai avançando, até o ponto em que ele vai vir do céu para a terra. Isso é santificar o nome de Deus. A primeira coisa que Jesus colocou aqui. Pega lá de Ezequiel 36 até o 39, aí pega também Isaías 29, né, e outros textos que eu não li. Tudo isso está dentro aqui da oração de Jesus. Entendeu até aqui? Aí vocês vão ver, eu vou resumir com a minha fala agora, não vai ter como ler tudo. O nome de Deus, ele vai estar em Apocalipse 14, Deus vai fazer o selamento dos seus 144 mil e vai colocar o nome dele. Aí, não está falando em Apocalipse 14, em Apocalipse 7. Deus vai selar os seus 144 mil. Em Apocalipse 7 não fala qual que é o selo de Deus, né? Mas só fala que é para assinalar os servos de Deus. Em Apocalipse 14, os mesmos 144 mil vão estar com o nome de Deus na testa. Então, Apocalipse 14 está revelando que o selo de Deus é o nome do Pai e do Filho, não é sábado, é nome do Pai e do Filho. Não estou dizendo que o sábado não tem importância, eu estou dizendo que não é o sábado. Em Apocalipse 22, diz que os servos de Deus, não é só os 144 mil, os judeus que vão ficar na grande tribulação pregando para os que ficaram e a igreja subiu. Isso é a invenção mais invencionista que inventaram no século de hoje. Os servos de Deus terão o nome do Pai e do Filho na sua fronte, e eles verão o seu rosto, e eles verão a sua face. Apocalipse 22. Então Apocalipse 7, Apocalipse 14, Apocalipse 22 revela o que é o selo de Deus. Em Apocalipse 3, é a primeira vez que Deus vai falar aí essa questão do selo, não vai aparecer a palavra selo, mas ele vai prometer para a igreja de Laodiceia, de Filadélfia,
que ele vai escrever o nome do pai dele e o nome da cidade do Deus dele, que desce do céu, a Nova Jerusalém. Vai escrever sobre essa pessoa o nome do pai, e o novo nome dele, né? E o nome da cidade. Você vê que em Apocalipse, a esposa do Cordeiro está com o nome da cidade e tem os servos têm o nome do pai e do filho escrito na fronte. Esses santificaram o nome do Senhor e esses fizeram parte do trabalho que Deus faz tudo em todos, né? Deus que santifica o nome, mas usa os seus santos através do seu Espírito. Essa é a mensagem verdadeira de santificação do nome de Deus. Agora, se você sabe a pronúncia correta, tudo bem. Isso é bom. Se você sabe, mas não liga, não tem problema a partir do momento em que você cumpre essas coisas. Se você sabe a pronúncia correta e está firme nisso, de que é assim, e não santifica a sua vida, é pior ainda para você. Porque você não está santificando o nome de Deus coisa nenhuma. Se você sabe o nome correto e você vai até outros irmãos que não têm esse entendimento de como o nome é, como foi, como está aqui, como está ali, como era para ser, etc e tal, e você vai só criar contendas em comentários e falar que Jesus é um nome blasfemo e que demônio não é expulso no nome de Jesus coisa nenhuma e que quem é salvo é só o nome de Yahushua, Deus vai pedir conta para você de todas essas palavras, da sua arrogância, da sua tolice. Você vai prestar conta de tudo isso. Porque ao invés de você estar gerando temor nos irmãos, para eles santificarem, lutarem contra a carne, conhecerem as profecias no que diz respeito à profanação do nome e à santificação, você está gerando contendas e fazendo com que as pessoas se afastem mais ainda da pronúncia correta. Através da sua arrogância. E se eu estou falando isso daqui, é porque Deus está querendo avisar as coisas. Eu creio que Deus está querendo avisar. É claro que eu devo falar assim, né? Então, muito mais vale a santificação e você ensinar as profecias para os irmãos e estar falando Jesus, do que você ficar falando Yahushua, Yah, e você não está ensinando as profecias e a palavra da verdade e como o nome foi profanado e como ele será santificado. Muito mais vale o primeiro exemplo. Tá bom, irmãos? É isso daí a mensagem dos 4 vídeos. Consegui fechar em 4 vídeos. Tudo isso que eu falei não significa que você não precise pronunciar o nome correto caso você queira. Mas você tem que ter poder para ensinar isso com um propósito. Ensinar como verdadeiramente foi profanado o nome, não tem nada a ver com pronúncia errada, entendeu? E se você não liga para isso, não chegou o tempo para você, assim como eu falo nos meus vídeos, ainda continuo falando Jesus, eu não falo ao eterno, com medo de falar Deus. Tem pessoas até que coloca o D, um tracinho, o U, para não falar o nome de Deus, porque acha que vai estar blasfemando. Gente, isso é um entendimento mais atrasado do que a Igreja Católica. Mais atrasado. Você que chegou até aqui, até o final, tem o poder de julgar o que eu estou falando. E você sabe que isso é um entendimento muito atrasado. Não se blasfema o nome de Deus assim. Não se blasfema a Deus. Deus não vai ficar magoado se você falar Jesus. Ele vai ficar magoado se você não entender essas coisas aqui e continuar a vida como antes, não se santificar. Isso vai magoar, sim, o nome de Deus. Tá bom, irmãos? É isso daí, então. Pode comentar o que vocês acharam correto, né? Se você chegou até aqui, compreendeu, é válido o comentário. Queria que vocês também compartilhassem esse vídeo. Sabe, se inscreva no canal, faça parte aí do canal, ajuda o canal e a gente vai se vendo nos próximos estudos, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Cristo.